Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos novamente com Gilbert Doctorow, historiador e analista de assuntos internacionais, além de autor de War Diaries, The Russia-Ukraine War, cujo link vou deixar na descrição. Estou lendo esse livro no momento. É um livro extenso e, de certa forma, uma enciclopédia sobre a própria guerra. Então, definitivamente, é uma obra que recomendo. Bem-vindo ao programa. Welcome to the program. Waterbury. The reason I wanted to talk with you. O motivo pelo qual eu queria conversar com você hoje era sobre a cúpula da OTAN e também sobre o que isso significa para o futuro da aliança. Porque as cúpulas anteriores da OTAN geralmente foram sobre, bem, pelo menos nos últimos anos, quase totalmente sobre a Ucrânia. Caso contrário, eram sobre valores comuns ou segurança coletiva. Mas este ano pareceu ser totalmente uma homenagem ao Trump. E depois de toda essa demonstração de lealdade e obediência incondicionais, Trump basicamente foi embora sem assumir novos compromissos. Então foi algo bastante extraordinário. Eu queria saber o que você achou dessa cúpula e o que isso te diz sobre o futuro da OTAN. Isso é, como algumas pessoas argumentam, um morto-vivo. Some people argue a dead man walking. I think you have to concentrate on Mr. Trump. Acho que é preciso se concentrar no Sr. Trump e no que ele esperava alcançar, e acredito que ele conseguiu, nessa cúpula, porque a principal atividade dos Estados-membros, dos líderes dos Estados-membros, foi evitar uma catástrofe, algum escândalo, entrar em conflito com Donald, deixá-lo insatisfeito ou expô-lo a pessoas que ele não queria ver na frente das câmeras, ou seja, Zelensky. Houve um exercício de contenção de danos por parte dos Estados-membros da OTAN, com Mark Rutte, o secretário-geral, liderando isso, se expondo a uma condenação generalizada por bajular Trump. Trump adorou tudo isso. Ele estava o mais feliz possível. Mas eu gostaria de me afastar dos retratos psicológicos, que infelizmente é no que quase todos os nossos colegas prestam atenção. E eu gostaria de analisar o lado comercial disso, que acho que é intrínseco à sua pergunta. Do ponto de vista dos negócios, Trump conseguiu o que queria. Todos os países, exceto a Espanha, assinaram o compromisso de disponibilizar 5% do PIB para o financiamento das Forças Armadas, seus orçamentos de defesa, a ser alcançado em até 10 anos. O objetivo disso, como tantas publicações pró-Atlântico estão dizendo, é demonstrar a solidariedade da OTAN. Sim, a solidariedade deles está afundando como uma pedra no mar. Para responder à sua breve pergunta, este é o fim da OTAN? Não, não é. A OTAN ainda vai durar por algum tempo. O que isso significa, então? What does this signify then? It signifies the off-ramp for Donald Trump and the United States. Isso significa uma saída para Donald Trump e para os Estados Unidos. O que quero dizer é que, ao fazer com que esses países todos se comprometam a investir vários trilhões de dólares ou euros em gastos com defesa nas próximas décadas, ele abriu caminho para que os Estados Unidos reduzam sua contribuição para a OTAN, que tradicionalmente tem sido 2/3 do orçamento total da aliança. E isso é politicamente insustentável nos Estados Unidos, especialmente quando o clima favorece Trump e há uma leve tendência isolacionista no país. Ele não vai sair. Ele não pode sair da OTAN. Isso exigiria uma 2/3 no Congresso, que ele não tem, e ele sabe muito bem disso. Mas ele pode reduzir as contribuições americanas, liberando o orçamento militar do povo americano para outros compromissos, especialmente no Extremo Oriente e para o desenvolvimento tecnológico em seu infelizmente anunciado projeto Golden Dome. Portanto, nesse sentido, isso foi um teatro político. Agora, essa foi a segunda encenação de teatro político que vimos de Donald Trump nos últimos 10 dias. A primeira foi a encenação do ataque aos 3 locais nucleares no Irã, que recebeu enorme atenção. Até mesmo a grande cobertura da mídia de ontem foi toda sobre se Donald Trump mentiu. Claro, o que isso significa? What does that mean? What does it say about America's
O que isso diz sobre a defesa dos Estados Unidos se o presidente está mentindo e seus associados também estão mentindo sobre uma questão de grande importância relacionada à defesa nacional? E então, eles entram na psicanálise pessoal do Sr. Trump, o que se torna um prato cheio para muitos comentaristas da grande mídia. E, lamentavelmente, Glenn, para muitos comentaristas da mídia alternativa também. Fico muito decepcionado ao ver meus colegas seguirem os grandões da grande mídia nesse beco sem saída. Infelizmente, esse beco sem saída não é arbitrário. Ele é totalmente característico da forma como nós, no Ocidente, olhamos para os acontecimentos internacionais e personalizamos tudo. A Rússia é comandada por um homem só. O nome dele é Vladimir Putin. Ele cresceu como uma espécie de garoto de periferia, brigando e lutando nos pátios. Depois seguiu carreira na KGB. E é só isso que precisamos saber sobre ele. E então, é claro, eles vão fazer vários retratos psicológicos de Donald Trump, como um homem que mente sempre que pode. Eu estava relendo O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger, e lá, veja só, havia um retrato de Donald Trump, Holden Caulfield, Small, que nunca perde a oportunidade de mentir, quando poderia simplesmente contar a verdade. No entanto, isso não nos leva a lugar algum. Isso é perder o ponto central da liderança política e do que se realiza como líder de um país. Eu não vejo, e aqui eu disse que o Ocidente cai nessa armadilha da psicanálise leiga, que até mesmo psicanalistas profissionais dirão que é algo muito arriscado de se fazer à distância, quando o paciente não está sentado em um divã à sua frente. Mas eu descrevi isso como sendo o Ocidente. Agora, por que eu disse o Ocidente? Porque no Oriente, especialmente na União Soviética, quando a dialética marxista era predominante na formação das mentes das pessoas no ensino superior, eles sempre distinguiam entre o subjetivo e o objetivo. Nós, no Ocidente, estamos olhando totalmente para o subjetivo. O que Donald queria, o que este aqui quer. E não estamos olhando para qual foi a consequência da ação deles. E assim ficamos presos em especulações loucas que não são produtivas. Neste caso, olhando para o que ele fez em Haia, todo mundo está falando sobre a bajulação em torno dele, sobre como ele ficou satisfeito e como sorriu para um ou apertou a mão de outro. Me desculpe, isso é irrelevante. O que ele precisava fazer, ele fez. E se ele estava conscientemente ciente de que estava planejando isso como uma rota de saída, não sabemos. Dizer isso é especulação. Mas o que ele fez não é especulação. Ele preparou o caminho para uma saída. Está claro como o dia, assim como o que ele fez no Irã. Eu não sei o que ele queria, ninguém sabe. A principal discussão é conduzida, como geralmente é pela imprensa, que é profundamente anti-Trump, e está procurando qualquer coisa para provar que o homem é indigno do cargo. Bem, isso é bom para eles. Isso não é bom para nós, o público americano, porque eles estão agindo contra o interesse nacional por causa do partidarismo. O que importa é o que fazemos. O que ele fez no Irã foi salvar Israel da autodestruição. E esse é o ponto. E todos aqueles que estão especulando, isso é só uma trégua temporária, os israelenses vão voltar à ofensiva. Bem, eles não leram o artigo de Larry Johnson no Sonar ontem, no qual ele mostrou em um mapa exatamente o que os iranianos destruíram em Israel, que foi metade do país, metade dos ativos estratégicos de Israel. E mais alguns dias, e não teria restado nenhum ativo estratégico. Isso é o que Donald Trump deve ter sabido quando tomou a decisão de fazer um bombardeio falso em alvos falsos no Irã. E se há ou não urânio enriquecido nas mãos do regime iraniano, é francamente irrelevante para as considerações de Washington neste momento. Eles precisavam tirar Israel dessa situação, mas ainda havia algo a ser discutido com Israel. E se isso significava abrir mão de toda a discussão sobre o enriquecimento iraniano e a bomba iraniana, bem, eles simplesmente abriram mão.
Trump praticamente disse que não se importa com o que assina ou deixa de assinar com os iranianos, que a questão está encerrada. Agora, é assim que está com a cúpula. Vamos olhar para as consequências. As consequências aparecerão nos próximos meses, à medida que vermos os Estados Unidos quase certamente reduzindo suas contribuições para a OTAN. Bem, eu concordo com a sua abordagem porque o foco principal, ao que parece na mídia, é que o Trump é um narcisista. Ele gosta de se deleitar com isso. E também acho que isso é bem relevante na medida em que os líderes europeus acreditam que essa é uma forma de controlá-lo ou manipulá-lo. Ou seja, basta alimentar o ego dele e então podemos fazê-lo fazer o que queremos, esse tipo de coisa. Mas concordo que essa abordagem puramente psicológica é boa para explicar talvez o que os europeus estão fazendo, mas não mostra o quadro completo. Porque, embora Trump de fato provavelmente seja muito narcisista, também vale notar que o pensamento estratégico tem sido bastante consistente. Se você assistir à participação dele em programas de entrevistas, como Larry King Live e outros, desde os anos 1980, ele sempre expressou preocupação com o sistema de alianças. Ou seja, sim, o sistema de alianças poderia elevar os Estados Unidos a uma posição de liderança, mas tinha um custo alto demais. Ou seja, financiar todos os seus aliados levaria os Estados Unidos à falência. Por isso, ele continuava usando a frase, eles estão nos tratando como otários. E é um argumento razoável que o império não é sustentável. Novamente, você quer um retorno adequado do investimento de um império se ele for sustentável ao longo do tempo. Então a ideia de que outros deveriam pagar pela proteção dos Estados Unidos e que isso não deveria ser uma despesa, isso é algo que ele vem dizendo há mais de 40 anos. Então, simplesmente descartar isso como se ele estivesse apenas, sabe, jogando elogios para ele, acho que podemos estar nos iludindo. Mas o que ele continua dizendo não é tão diferente do que muitos outros líderes americanos disseram ao longo das décadas, que os europeus deveriam pagar mais pela segurança. Mas ninguém realmente pressionou tanto assim. Tudo isso é mais relevante hoje, imagino, dado que o foco estratégico dos Estados Unidos está mudando para outras partes do mundo, começando com o pivô do Obama para a Ásia em 2010. Mas ele parece ter conseguido parte disso, porque quando ele pede que os europeus gastem 5% em armamentos, e idealmente em armas americanas, são duas coisas alcançadas. Primeiro, os europeus agora estão pagando aos Estados Unidos, já que precisam comprar armas americanas. Mas o segundo ponto seria que os europeus assumam mais responsabilidade por sua própria segurança, o que permite aos Estados Unidos reduzir seu compromisso. Mas é aqui que quero te perguntar sobre uma contradição, se me permite. Porque na Europa, a ideia é, sabe, se pagarmos mais pela segurança, se fizermos o que o Trump nos pede, então ele ficará satisfeito conosco e, sabe, alimentamos o ego dele e assim ele permanecerá na Europa. Ou como escreveu Mark Rutte, ele quer manter a família unida. Isso é um... Mas parece que negligenciamos que podemos alcançar o oposto. Se continuarmos aumentando nossos gastos militares para aumentar nosso próprio valor para os americanos podem dizer que a Europa agora é capaz de se defender e então reduzir seus compromissos. Você vê a mesma contradição no pensamento entre os americanos e os europeus? Bem, você está tocando no outro lado da questão, que eu não abordei. O que Trump estava conseguindo. Ele estava fazendo com que eles se comprometessem com algo que todo mundo sabe que não podem cumprir. Isso não significa que eles digam isso. As únicas pessoas que disseram isso publicamente foram os espanhóis, que se recusaram a assinar porque disseram que não era viável para eles. O fato é que não é viável para ninguém. O sinal da falsidade de todo esse compromisso é o prazo de 10 anos. 10 anos na política é uma eternidade. A maioria das pessoas naquela sala não estará mais no cargo.
alguns deles nem estarão vivos em 10 anos. Então, quando você coloca um prazo assim, sem ter marcos de medição para o progresso, está dizendo que isso não vai acontecer. Then you're saying it will not happen. Everyone kicks the can down the road. That's how politics works. Todo mundo empurra o problema com a barriga. É assim que a política funciona. Então, de modo geral, mesmo sem olhar para os detalhes deste caso, para as especificidades da situação em um país ou outro, isso foi uma promessa vazia. Mas vamos analisar caso a caso, porque isso é muito relevante para onde estamos hoje e para o que vai acontecer no futuro imediato, não daqui a 10 anos. Eu moro na Bélgica. Na Bélgica, tivemos uma manifestação no dia anterior à abertura da cúpula. 35 mil pessoas foram às ruas de Bruxelas. 35 mil. Isso é muito para manifestações belgas que não tratam de alguma mudança insignificante nas leis de aposentadoria. E isso foi contra o rearmamento, contra a introdução do serviço militar obrigatório. Isso é um sinal, apenas um indício do que está por vir. That's a sign, just a stronger wind. The bigger issue was even Bart de Wever, the prime minister. A questão maior é que até mesmo Mark de Croo, o primeiro-ministro, admitiu após a cúpula que é improvável que a Bélgica consiga atingir essas novas metas. Ele disse isso porque, do contrário, o governo dele vai cair. Se ele for além das atuais manobras com o orçamento de 2025, onde estão fazendo exatamente o que esse 1,5% extra e os 5% significam, classificando investimentos em infraestrutura de estradas e pontes como defesa e colocando isso no orçamento para chegar a 2%, já que a Bélgica está apenas em 1,3% do orçamento militar, para ir além de 1,3% para, digamos, 3,5%, que seria um gasto militar mais pesado, isso não é possível. Não há margem de manobra nas finanças da Bélgica. Não mais preço dar por stewards. For finances, neither the ability to raise taxes doesn't exist, and the ability to raise Isso não existe. E a capacidade de aumentar o crédito não existe porque o país está super endividado. Portanto, só pode acontecer às custas dos benefícios sociais. E todo mundo sabe o que isso significa. Isso é suicídio político para qualquer governo belga. Por esse motivo, aqui na Bélgica, o compromisso foi absolutamente vazio. Agora vamos olhar para o grande vizinho, porque a Alemanha é realmente a força motriz do programa de rearmamento. Ainda mais do que o falastrão Macron, já que a Alemanha realmente tem dinheiro para investir, enquanto Macron só tem palavras. No caso da Alemanha, sim, eles podem investir $1 trilhão, como disse o primeiro-ministro deles. E Merz sabe de onde vem o dinheiro. Então esse não é o problema. Ele não consegue arranjar os homens. Esse é o problema. Ter o equipamento, ter mais tanques sendo produzidos e mais drones fabricados é bom. Mas se não houver ninguém para operar o novo equipamento, você volta ao ponto de partida. Você não tem um exército de fato. E sabemos que o recrutamento de voluntários na Alemanha foi divulgado por mais de um mês pelo ministro da Defesa Pistorius, com resultados quase insignificantes. Algo em torno de 500 homens e mulheres se inscreveram para participar. E o próprio Pistorius disse que se um esforço total para recrutar voluntários não der resultado, o país será obrigado a introduzir o serviço militar obrigatório. Isso provocou uma divisão entre esquerda e direita na política alemã. Right divide in German politics. There was an excellent article in yesterday's Financial Times. Havia um excelente artigo no Financial Times de ontem descrevendo a assinatura de um manifesto contra o rearmamento, que foi assinado pelo filho mais velho do chanceler, mais conhecido por introduzir a Ostpolitik. Portanto, Peter Brandt foi um dos signatários. O artigo continuou explicando os comentários de Brandt em geral sobre como e por que a Rússia deveria mais uma vez ser considerada parceira da Alemanha e não inimiga, reintroduzindo elementos da Ostpolitik, ou nova política oriental, de seu pai. Eles continuaram explicando o restante de sua lógica, que infelizmente era muito mal informada. Ele dizia que a Rússia realmente não é tão forte. Está levando 3 anos para fazer qualquer coisa na Ucrânia. Então, portanto, eles não são uma ameaça. Bem, é claro que isso é uma completa bobagem. Eles são uma ameaça.
E estão levando 3 anos porque é assim que o Sr. Putin quer jogar o jogo, não porque ele não possa agir de outra forma. O mais recente, novamente consultando fontes sólidas e respeitáveis na internet, WION, a maior emissora internacional da Índia, com 9 milhões de assinantes, eles publicaram um vídeo ontem explicando como os russos têm usado seus mísseis atualizados, tanto o Iskander para destruir Patriots americanos em Kiev e arredores, quanto outro lançador de foguetes de disparo rápido, uma espécie de Katyusha modernizada, que agora está devastando as linhas ucranianas ao longo do Donbass. Não há dúvida de que os russos têm a vantagem. Eles estão vencendo. E isso aparece até mesmo em artigos no russofóbico Financial Times. Portanto, os argumentos apresentados pelo Sr. Brandt não são corretos, nem bem informados. Mas o fato de ele ter assumido a liderança, de sua assinatura estar em um novo manifesto contra o rearmamento, mostra que há um novo ponto de inflexão. O Sr. Scholz introduziu um ponto de inflexão no último ano de seu mandato como chanceler, que a Alemanha não poderia mais tentar cultivar relações com a Rússia, mas que a Rússia era um inimigo e que a Alemanha deveria se rearmar e se preparar para confrontos com a Rússia no futuro. Bem, esse foi um ponto de virada. Agora estamos vendo outro momento, um ponto de virada contra aquele último ponto de virada. Este manifesto é contra o rearmamento, como eu disse, e embora o SPD, os social-democratas da Alemanha, tenham uma maioria que apoia Pistorius no rearmamento e em um alistamento, eles têm uma minoria muito forte. Essa não é uma caracterização minha. Esses foram os comentários do Pro-OTAN Financial Times, dizendo que o SPD tem uma minoria substancial que é contra o rearmamento, e que o governo pode cair porque só tem uma maioria de 17 votos no parlamento. Então, se uma minoria do SPD votar contra o próprio partido, o governo cairá. E isso será o fim do Sr. Merz, porque ele é muito impopular. Se eles forem para novas eleições, haverá outra pessoa que o substituirá dentro dos democratas cristãos. Portanto, a Alemanha está em um ponto de inflexão, e isso é de importância decisiva para o compromisso que foi assumido em seu nome na cúpula da OTAN pelo país militar e industrial mais importante da Europa. Por todas essas razões, a cúpula pode ser a última do seu tipo. O fato de apenas a Espanha ter se manifestado contra isso não diz tudo. Acho que o Sr. Orbán e o Sr. Fico também são contra, mas a cautela os impede de se opor a Bruxelas em tudo. Se tudo o que você precisa é de um membro para se levantar e dizer o que você quer dizer, isso já basta. E desta vez a Espanha foi esse membro. É bem, acho que faz sentido todo mundo se posicionar, já que o Trump também ameaçou, pelo que parece, punir a Espanha por não se alinhar. Mas é realmente extraordinária a falta de busca pelo interesse nacional. Porque a Alemanha pode mudar de governo, mas nenhum governo sobrevive se não começar a tratar de interesses nacionais básicos. E para a Alemanha, a grande ironia de fazer da Rússia seu principal inimigo é que se você quer uma economia alemã competitiva, precisa se conectar com a economia russa. Se a Alemanha quer segurança, também precisa lidar com a segurança russa. Ou seja, superar esse esforço de criar uma Europa sem os russos. Além disso, se você quer uma Alemanha politicamente relevante, não pode ter uma Europa redividida e remilitarizada, porque ela deixará de ser sujeito para se tornar objeto da segurança internacional. Não vejo como outra eleição na Alemanha vá resolver esse problema, a menos que eles comecem a olhar de forma mais honesta para o que realmente é o interesse nacional deles em comparação com a política. Então estamos agora em uma posição em que os europeus fingem que estão se armando para evitar que os americanos saiam, o que na verdade está permitindo que os Estados Unidos saiam. Eles não têm poder econômico para isso. Como você disse, eles não têm apoio popular para isso. Eles não conseguem mobilizar homens para operar os equipamentos, que eles não conseguem construir.
pelo menos não há tempo. Mas mesmo que conseguissem fazer tudo isso, as bases fundamentais da competição de segurança que dita a segurança internacional sugerem que a Rússia não vai simplesmente capitular. Não vamos restaurar uma nova paz hegemônica. A Rússia vai responder de alguma forma. Então, como você vê a reação da Rússia diante dos europeus buscando se armar até os dentes? I'll respond to that in 1 second, but I'd like to take one step back. Vou responder a isso em um segundo, mas gostaria de dar um passo atrás para a questão da existência futura da OTAN e o que isso significa de forma mais ampla. Por causa do trabalho de von der Leyen e seus associados, a OTAN e a UERA tornaram-se sinônimos. Elas estão tão entrelaçadas que isso é fatal para a UERA. Se a OTAN cair, a UERA cai junto, porque o que mantém a OTAN unida é o inimigo russo. E graças a von der Leyen, o que mantém a UE unida também é o inimigo russo. Então, as consequências disso, do que acabamos de descrever, de uma mudança no equilíbrio político na Alemanha, passamos do voto da Alemanha na cúpula para o que está acontecendo internamente na Alemanha como resultado dessa posição. What's happening internally in Germany as a result of this position. And it's not just a consequence for Germany, it's for the whole EU. E não é apenas uma consequência para a Alemanha, é para toda a UE. Mas agora, para responder à sua pergunta, a grande questão, como a Rússia reage? E é aqui que é impressionante como o pensamento é tão fraco dentro da UE e da OTAN. O pensamento é fraco porque não há debate, porque há censura, porque tudo isso trabalha contra a produção de soluções ou propostas bem elaboradas. Se não houver um confronto intelectual, nenhum pró e contra para qualquer uma dessas grandes políticas, como a atual política de rearmamento, só pode resultar em uma política muito ruim. E é isso que vemos. Os europeus não debateram o que seria o rearmamento. Você falou sobre comprar armas americanas. You spoke about buying American weapons. Yes, that's a large part of it. But weapons for what? Sim, isso é uma grande parte da questão. Mas armas para quê? Já foi demonstrado nas últimas 2 semanas, para qualquer um que queira ver, que a ideia de defesa aérea contra a última geração de mísseis é um completo absurdo. É jogar dinheiro fora. Não há como resistir a eles. A lógica é, se você não pode resistir ao inimigo, então venha conversar com ele e encontrar algumas soluções. Soluções com as quais todos possam conviver. Agora, outra coisa. Se deixarmos de lado o dinheiro que se propõe gastar em defesa aérea, é o fortalecimento geral, do poderio convencional, que a Europa tinha como vantagem em suas relações com a União Soviética. Fazer isso hoje é possível. To do that today is possible. The money can be found, as Germany is demonstrating. O dinheiro pode ser encontrado, como a Alemanha está demonstrando. Mas qual será o resultado final? O resultado final não será a derrota da Rússia, nem uma vantagem de negociação sobre ela. A Rússia possui armas nucleares totalmente capazes de dissuadir qualquer possível invasão europeia à Federação Russa. A ideia de impor uma derrota estratégica à Rússia é absolutamente estúpida. E por que isso é estúpido? Não porque as pessoas que defendem isso sejam individualmente estúpidas, mas porque não há um debate no qual as falhas de seu raciocínio possam ser trazidas à atenção delas e de todos os outros. Percebi também que Medvedev saiu e argumentou que a Rússia não aceitaria mais a entrada da Ucrânia na União Europeia. Acho que isso foi repetido pelo Sergei Lavrov também. Isso tem sido visto por muitas pessoas como um possível compromisso, ou seja, a Ucrânia teria que permanecer neutra, mas poderia entrar na União Europeia. Mas esse é um dos problemas de tornar a UE indistinguível da OTAN, ou com essa UE geopolítica que a von der Leyen está tentando construir. Os russos agora veem os europeus como mais hostis do que os americanos, o que meio que inverteu um pouco o roteiro. Mas você acha que isso será significativo? Ou, bem, eles nunca iriam entrar na UE para começo de conversa, imagino, dado que até alguns de seus parceiros mais próximos, como a Polônia, se oporiam a isso, assim como os húngaros ou os eslovacos. I think that this raising this question
Acho que levantar essa questão de que a Rússia não está mais disposta a aceitar a Ucrânia dentro da UE nos leva de volta a 2014, quando o governo foi derrubado porque Yanukovych vacilou, ficou indeciso sobre aceitar ou não os 15 bilhões, se não me engano, que Putin lhe ofereceu como assistência econômica caso ele se mantivesse afastado da OMC. E a insistência da OER para que ele assinasse o acordo de cooperação estratégica com a União Europeia e entrasse em um caminho de eventual integração. O motivo pelo qual os russos ficaram tão irritados é exatamente o mesmo que você acabou de mencionar sobre Medvedev. Agora, dentro dos acordos de cooperação estreita com a OER, havia anexos secretos e outros nem tão secretos assim. Annexes, which are not so secret annexes. The one that's not so secret is the requirement that the new country. O que não é tão secreto é a exigência de que o novo país alinhe sua política externa com a UE. A parte secreta era que eles também alinhariam sua política militar com a UE. E isso era, claro, totalmente inaceitável para os russos, e continua sendo até hoje. Então, embora possamos ter ouvido alguns comentários no último ano ou dois, sugerindo que a Rússia realmente não se importava com isso, não acho que eles refletiam a realidade dentro da própria Rússia, dentro da comunidade de pensadores estratégicos russos, sobre o que a adesão da Ucrânia à UE poderia implicar. Não é ingressar formalmente numa aliança militar, mas na prática é sim por causa de toda a cooperação e segurança que viria com a adesão à OMC. Eu me lembro que em 2014, isso foi apresentado na Europa como um acordo comercial com a Ucrânia, quase focando em intercâmbios estudantis, coisas que pareciam meio inofensivas. Mas havia, se não me engano, 14 ou 17 artigos que tratavam de política externa, nos quais a política externa da Ucrânia teria que ser alinhada à da União Europeia. E para uma UE que está se tornando cada vez mais anti-Rússia, isso se torna problemático. E também pode, obviamente, ser usado como um trampolim para a OTAN, ou transformar a Ucrânia em um estado de fato da OTAN. Mas se os europeus tiverem sucesso nesse desenvolvimento de armas, como você vê isso afetando as políticas de armas nucleares da Rússia? Porque os russos já começaram a baixar o limiar para o uso de armas nucleares. Historicamente, isso tem sido visto como uma flexibilização do uso de armas nucleares, o que reflete um equilíbrio de poder distorcido. Ou seja, durante a Guerra Fria, quando os soviéticos tinham forças convencionais superiores, a OTAN passou a considerar o uso inicial de armas nucleares. Ou seja, se um ataque convencional ameaçasse sua existência, eles poderiam usar armas nucleares primeiro. Após a Guerra Fria e o colapso da União Soviética, quando os soviéticos, ou então os russos, estavam severamente enfraquecidos, de repente a OTAN passou a ter uma superioridade esmagadora em capacidades convencionais. Vimos uma inversão, e de repente os russos incluíram em sua doutrina nuclear que poderiam usar armas nucleares primeiro se sua existência fosse ameaçada. Então, o que exatamente seria alcançado ao armar a Europa até os dentes? Isso seria para servir como um elemento de dissuasão, ou eles imaginam essas armas sendo usadas em um confronto real com a Rússia? Porque, se fosse apenas para dissuasão, a arma nuclear já parece suficiente. Então, qual é o raciocínio aqui? Isso vai impactar algum combate futuro? Bem, a política ou doutrina relacionada ao uso de armas nucleares é variável e muda ao longo do tempo, de acordo com as ameaças percebidas. E como você disse, podemos chamar as armas nucleares de o grande equalizador. O lado que tem menos poder em uma guerra convencional vai optar pelo grande equalizador para se defender ou para criar um fator de dissuasão contra o lado que tem superioridade em número e qualidade de suas forças convencionais. Os meus personagens clores sur des. Não é preço de vinhão. When there was talk, when Mr.
Mr. Starmer, Britain, Quando houve conversas, quando o Sr. Starmer, do Reino Unido, e Emmanuel Macron, da França, falaram sobre formar uma coalizão de dispostos com cerca de 50.000 soldados que enviariam nominalmente como forças de paz para a Ucrânia, os russos reagiram e disseram que não tinham intenção, que viam isso como hostil. Eles viam isso como levando a um ataque às suas posições e que não tinham intenção de entrar em guerra de trincheiras com franceses e britânicos. Em vez disso, usariam armas nucleares táticas para destruir muitos deles de uma só vez. Então essa é a resposta para a pergunta. Sim, é claro, se a Rússia for ameaçada por 1 milhão ou mais de europeus bem armados, ela responderá com armas nucleares táticas. It will respond with tactical nuclear weapons. So, takes me to my last question, which is, Isso me leva à minha última pergunta, que é: o que você acha que acontecerá com a OTAN se ela perder a guerra por procuração na Ucrânia? Ou, reformulando, quando a OTAN perder essa guerra por procuração, o que vai acontecer com a própria OTAN? Porque parece que muita credibilidade política foi apostada nisso. Fomos com tudo. Então, novamente, sempre faço questão de dizer: nenhum acadêmico gosta de olhar para sua bola de cristal, pois há variáveis incertas demais. Mas o que devemos esperar, pelo menos? What to expect at least? Well, in its present form, it will cease to exist. I think the Americans. Bem, em sua forma atual, deixará de existir. Acho que os americanos eventualmente sairão da OTAN. Claro, isso vai levar algum tempo, alguma mudança na opinião americana, na liderança política no Congresso, em como eles veem a participação dos Estados Unidos e como veem todo o império global. Se foi um saldo positivo ou negativo para os interesses americanos e para a economia americana. Acho que isso vai mudar com o tempo. Mas no futuro imediato, a OTAN não vai desaparecer, mas vai se fragmentar, e elementos dela provavelmente serão incorporados à defesa que a União Europeia montar para si mesma. Eles não vão simplesmente descartar o que já tem. Cast aside what they have, they will just redesignate it as Eles simplesmente vão redesignar isso como algo que já está evidente no conceito da UE que von der Leyen implementou. Ser uma grande força geopolítica no mundo, e não apenas uma força econômica. Assim, os pedaços serão recolhidos e reintegrados à UE. Mas tenho esperança de que o cataclismo político que a derrota final da Ucrânia trará à Europa mudará o equilíbrio de poder dentro do Parlamento Europeu e levará à remoção ou renúncia da equipe de von der Leyen, cuja maioria vem do Partido Popular Europeu, que tem sido tão destrutiva na última década para toda a noção da UE como um projeto de paz. Por essa razão, digo que haverá partes identificáveis da OTAN de hoje que continuarão para sempre, mas sob uma nova gestão geral, que será a gestão da UE e não a atual estrutura da OTAN. NATO structure. Yeah, I do hope that the people who Eu realmente espero que as pessoas que sacrificaram a Ucrânia na última década para lutar contra a Rússia sejam responsabilizadas, para que haja alguma possibilidade de mudança de política. Mas como sugeri antes, primeiro é preciso haver uma abertura para, como você disse, competição intelectual que possa moldar uma política externa mais racional. Talvez a derrota na Ucrânia crie as condições para isso. Então, muito obrigado por me deixar ouvir suas ideias. E espero que você volte, Etim. Bem, obrigado por me receber.